Algumas pessoas perguntam assim, mas por que Deus e os anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, permitem essas influências malsãs? Porque nós temos um tesouro que só é respeitado pelos espíritos superiores e por Deus, que é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Nós escolhemos se queremos ou não sofrer um determinado prejuízo. E mais uma vez, podemos fazer analogia com as nossas relações interpessoais. Nós reclamamos imensamente, só para exemplificar, da corrupção na política. Mas quantos de nós, muitas vezes, durante o dia, corrompemos e somos corrompidos? Se ultrapassarmos um sinal vermelho e o guarda nos parar logo depois, quantos argumentos que nós temos à mão, seja uma carteira de autoridade, seja o dinheiro na carteira, nós não vamos manejar para tentar escaparmos ilesos daquilo ali. Isso realmente é. Quantas vezes nós, se estivermos em uma fila e pudermos avançar alguns lugares na fila sem que ninguém perceba, mais simples, quantas vezes nós tomamos um livro emprestado e devolvemos? Então não são os espíritos que querem nos impor determinados prejuízos. Somos nós que nos abrimos a receber esses prejuízos, porque na verdade eles fazem parte ainda do entendimento que nós temos na nossa vida. Porque no momento em que nós não quisermos, isso não se fará. Eu posso até sofrer tentações, Jesus as teve. Agora, ceder às tentações é uma decisão minha. Acatar o que um espírito está me dizendo é como eu receber alguém na minha sala de visitas. A minha porta, a porta da minha casa, isso no tempo que eu morava no interior. Hoje eu moro numa grande cidade, já não é bem assim. Mas vamos figurar isso. A porta da nossa casa dá para a rua. Eu não posso impedir que alguém passe e bata a porta. Agora, entre alguém bater a porta, eu abrir a porta e deixar que esse transeunte se instale na minha sala de visitas, vai uma distância enorme. Então, receber as sugestões de todos os tipos de espírito, eu vou receber. Porque nós vivemos em meio a uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo. Agora, acatar, sugerir e deixar que isso interfira na minha vida, passa pela minha deliberação. Passa pela minha escolha. É importante isso, vamos falar de escolhas, porque nós temos essa possibilidade de escolher. O que você diria para quem estivesse entre uma situação e outra? Consulte o seu coração. Porque nós temos, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é bom e o que não é. Porque isto é a pauta das nossas relações. Quando Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele estava dizendo que aquilo que é bom para nós é bom para o outro. Então, se ele estava colocando nas nossas mãos a condição de saber o que o outro precisa, observando o que nós precisamos, é porque nós sabemos disso. O que acontece é que nós mascaramos muito as nossas necessidades, potencializamos necessidades que não temos e cedemos, por vezes, à inferioridade que trazemos em nós. O próprio critério de justiça para os espíritos é feito assim. O que é justo, basta perguntar o que o outro, o que eu gostaria de receber
se eu fosse o outro. Então, eu sei o que me serve. Eu tenho dentro de mim essa centelha divina. Eu sou filho de Deus. Eu trago uma sementeira, onde estão as sementes e as potencialidades de todas as virtudes que eu preciso nutrir para que elas cresçam e preencham o grande vazio que é o mal. E o mal é um grande vazio. Isso também está lá em A Gênese, esta obra magnífica da codificação, no capítulo 14. O mal é apenas a ausência do bem. Agora, Beth, qual o valor da oração nesse processo de autoconhecimento, mas também de conexão com as entidades luminosas que povoam o universo? A oração. A oração, ela é um imã tão poderoso que talvez seja o primeiro fator de conversão da ciência ortodoxa, da ciência oficial. Porque o que se vê, o número de pesquisas que estão sendo feitas em torno do poder da prece é impressionante. Porque a oração, ela está em a natureza. Há uma bela página no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, onde ele diz que o mar, as marés, quando o mar se eleva, ela é uma forma de oração. Que a planta, quando ela faz todo aquele movimento na direção da luz, a gente coloca uma plantinha perto de uma janela e ela vai taxiando, buscando a luz. Isso é uma oração. Todos os movimentos da Terra, eles são movimentos em direção à luz, em direção a Deus. Então o homem, que é o ápice da criação, ele tem essa capacidade muito maior dentre todos os seres. Então a oração, ela nos eleva das sombras da terra para as luzes da espiritualidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, falando da eficácia, do poder da oração, há uma frase que há pouco tempo foi comprovada cientificamente, quando diz que quando oramos, já não são os ruídos da terra que ouvimos, mas as vozes dos querubins, dos anjos e dos arcanjos. Então, a Fundação John Templeton, fazendo esta pesquisa com monges tibetanos, chegou por vias científicas a esta conclusão, que em oração eles e algumas irmãs de ordem religiosa católica desligavam uma região do cérebro responsável pela consciência espaço-temporal. Então, realmente, ao orarmos, nós ouvimos as vozes dos anjos e dos arcanjos e nos aproximamos deles. Beth, eu vou pedir agora as suas palavras finais para os amigos que estão nos assistindo. O processo de relações humanas é um dos maiores desafios que nós temos no nosso caminho para evoluir. Nós não progredimos senão em contato com os outros. As nossas relações com os espíritos, elas são de uma natureza só. Elas são relações que, para nos trazerem felicidade, devem se revestir de contexto educativo. Então, o relacionamento com os amigos, com os cônjuges, com os parentes, difíceis ou não, com os filhos, com os colegas de trabalho, eles devem ser relações que traduzam amor, o amor ágape que Jesus falava, o amor ação, agir bem com todas as pessoas. Se nós aprendermos isto na Terra, isso se transfere para o momento em que nos desvestimos do corpo físico. E a nossa relação com aqueles que já estão fora do mundo material também se pautará por esses valores. Então,
a vida, ela é única nesse sentido também. Nos relacionaremos bem na Terra, nos relacionaremos bem com os habitantes do além-túmulo. Obrigada, Beth, pela sua presença no nosso programa.